Se você tem alguma dúvida sobre como usar a vírgula, por menor que ela seja, fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. Meu nome é Marília, eu sou doutoranda em Letras e professora de língua portuguesa. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é de onde eu tirei essas informações. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as gramáticas que eu consultei para elaborar esse vídeo. E também eu estou me baseando aqui em como os próprios vestibulares estão cobrando hoje a questão da vírgula. Para começar, o que a gente precisa saber para usar a vírgula? A gente precisa saber uma coisa que parece complicada, mas é muito simples, que é a ordem direta da oração. O que é isso? Os elementos numa oração, numa frase, eles aparecem numa ordem que é sempre a de quem pratica a ação, qual é a ação praticada e quando, de que modo essa ação aconteceu. Então, se a gente pensar no exemplo, João abriu a porta com um arame, percebam que a gente tem aqui João, quem praticou a ação, abriu a porta, a ação praticada, e a circunstância de modo que ele praticou essa ação, com um arame. Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, a gente não vai colocar vírgula em nenhum lugar. Se eu colocar vírgula separando qualquer um desses elementos, essa vírgula está inadequada. Se eu disser João, vírgula, abriu a porta, ou João abriu, vírgula, a porta, isso está inadequado. Por quê? Porque essa é a ordem direta da oração. Agora, se eu deslocar qualquer um desses elementos, aí sim eu vou ter que usar a vírgula. Vamos pensar que eu coloque com o arame no começo da oração. Com o arame, vírgula, João abriu a porta. Por que eu tenho essa vírgula aqui? Porque o lugar original desse elemento com o arame era lá no final da oração. Então, eu desloquei esse elemento, eu preciso marcar isso com uma vírgula. Ou se eu disser João abriu, vírgula, com um arame, vírgula, a porta. Percebam que eu também peguei um elemento lá no final e coloquei agora no meio da oração. Então, toda vez que eu deslocar um elemento da ordem dele, isso vai ter que ser marcado com vírgulas. Agora eu vou dizer para vocês uma frase e vocês vão me responder onde é que tem vírgula nessa frase. A população brasileira enfrenta graves problemas com relação à saúde pública nos dias de hoje. Então, tempo na tela, onde eu coloco vírgula aí? Em lugar nenhum. Por quê? Porque essa oração, ela é o mesmo caso do João abriu a porta com o arame, só que eu tenho aí elementos maiores. A população brasileira aqui é o sujeito da minha ação. Qual que é a ação praticada? Enfrentar graves problemas com relação à saúde pública. E nos dias de hoje é a minha circunstância de tempo. Então, tudo isso está na sua ordem direta. Mas se eu deslocar algum desses elementos, por exemplo, nos dias de hoje, vírgula, a população brasileira enfrenta graves problemas com relação à saúde pública. Aí eu marco isso com uma vírgula. Ou, com relação à saúde pública, vírgula, a população brasileira enfrenta graves problemas nos dias de hoje. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, em que a vírgula aí, embora ela também marque um elemento deslocado, ela é facultativa, ou seja, eu posso ou não usar. O exemplo é: ontem o jornal noticiou um escândalo. Então vejam, qual que seria a ordem direta dessa oração? Um jornal noticiou um escândalo ontem, mas eu peguei esse ontem aqui, essa circunstância de tempo, e transferi para o início da frase. Por que eu posso ou não colocar a vírgula aí? Porque o ontem, nesse caso, ele é um elemento curtinho, ele é composto por uma palavra só. Então, não é obrigatório eu marcar isso com uma vírgula. Eu vou marcar quando os elementos forem maiores, 3, 4 palavras, como nos dias de hoje. Como ontem é um elemento curtinho, eu posso não colocar. O que eu faria? Eu colocaria a vírgula para marcar para o meu corretor que eu conheço as regras de pontuação. Então, como eu disse para vocês, eu posso usar a vírgula para marcar um elemento deslocado da ordem direta da oração. E eu também vou fazer isso se for uma oração inteira, ou seja, quando eu tiver ali mais de um verbo e eu quiser marcar que as coisas estão fora de ordem. Por exemplo, na frase:
apesar de ter estudado muito, ele não foi aprovado. Então, apesar de ter estudado muito, vírgula, ele não foi aprovado. Qual seria a ordem direta dessas duas orações? Ele não foi aprovado, apesar de ter estudado muito. Então, aí eu fiz uma inversão. Apesar de ter estudado muito, vírgula, ele não foi aprovado, e marco que essa oração foi deslocada da ordem direta dela. Outro caso em que eu vou usar vírgula é quando eu for marcar uma enumeração. O que é uma enumeração? É simplesmente listar várias coisas. Sabe aquela história? Fui na feira e comprei, : maçã, vírgula, banana, vírgula, tomate e melancia, ponto final. Isso é fazer uma enumeração, é fazer uma lista de coisas. Então, vou dar o exemplo aqui para vocês de uma frase. É preciso haver uma colaboração do governo, vírgula, da sociedade, vírgula, da família e do indivíduo. Então, vejam, eu estou enumerando, ou seja, listando elementos de uma mesma categoria. Então, eu vou separá-los por vírgula e o último elemento vai ser introduzido pelo e. Aqui, uma curiosidade, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas eu preciso colocar aí colaboração do governo, da sociedade, da família e do indivíduo? Eu não poderia só colocar do governo, vírgula, sociedade, família, indivíduo? Não, você precisa colocar a preposição em todos esses elementos. Por quê? Porque todos eles estão complementando o sentido de colaboração. Então, colaboração do governo, da sociedade, da família e do indivíduo. E antes do e, como ele indica o final da minha numeração, eu não coloco vírgula. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas existem casos em que eu coloco a vírgula antes do e? Existem. O primeiro deles é quando o e tem valor de oposição. Como assim? O e normalmente ele indica uma soma, certo? Fiz isso e isso. Mas em alguns casos ele tem um valor de oposição. Então vamos pensar na frase. Ele estudou muito, vírgula, e não passou no vestibular. Então vejam que aqui esse e, ele está introduzindo uma ideia oposta, porque se estuda muito, se espera que se passe no vestibular. Então ele poderia aí ser substituído por um mas. Ele estudou muito, mas não passou. Então quando o e introduz uma ideia de oposição, eu posso usar a vírgula antes dele. Aliás, eu devo usar a vírgula antes dele. Um outro caso é quando ele vai marcar sujeitos diferentes. Como assim? Vejam a frase. Muitos trabalham, vírgula, e poucos enriquecem. Qual que é o sujeito de trabalham? Muitos. Qual que é o sujeito de enriquecem? Poucos. Então eu tenho aí sujeitos diferentes, então eu posso usar a vírgula antes do e. Um outro caso em que eu devo usar a vírgula é quando eu vou utilizar elementos explicativos. O que são elementos explicativos? São aqueles termos isto é, ou seja, aliás, por exemplo. Como na frase, precisamos de mais empatia, ou seja, da capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então eu estou aí explicando o que é empatia, usando aí o ou seja. Então esses elementos explicativos precisam sempre aparecer entre vírgulas. Um outro caso em que eu devo usar a vírgula é quando eu tenho um vocativo. O que é vocativo? O vocativo é um chamamento, ou seja, toda vez que eu me dirijo a alguém, que eu chamo alguém, quando a gente diz mãe, vem cá, mãe aí é o meu vocativo. Eu amo. Ficou engraçado, né? Eu sei, mas eu preciso tirar ela daqui. Não, aqui. Se eu digo aí, ó meu Deus, me ajude, esse ó meu Deus aí também é um vocativo. Um exemplo muito famoso de vocativo é em um poema do Drummond. E agora, José? Então eu preciso aí ter essa vírgula antes do vocativo, nesse caso, e agora, vírgula, José, para marcar que José aí é o meu chamamento, é a quem eu estou me dirigindo. Ou nesse outro exemplo aqui. Aos 8 anos, moça, de onde você tirava força? Isso aí é um trecho da música Mãe, do Emicida. E aí, nesse caso, moça também é um vocativo, é a quem ele está se dirigindo. Então, sempre lembrando que eu preciso colocar um vocativo entre vírgulas. Um outro caso em que eu preciso sempre usar vírgulas é quando eu tenho um aposto. O que é um aposto? É um termo explicativo no meu texto. Como assim? Por exemplo, Black Mirror, série da Netflix, trata das consequências da tecnologia na sociedade moderna.
Então, quando eu tenho aí entre vírgulas esse série da Netflix, esse série da Netflix é meu aposto, ou seja, ele está explicando o meu termo anterior. Então, toda vez que eu tenho aí essa explicação de algum elemento, eu chamo isso de aposto, e isso deve vir entre vírgulas, porque afinal é um termo explicativo. Um outro caso em que eu preciso usar vírgula é quando eu tenho aí a ausência de algum termo, de alguma palavra, de algum elemento, tá? E eu chamo isso de elipse. Parece complicado, mas é bem simples. Vejam essa frase. Eu gosto de filmes e meu irmão, vírgula, de séries. O que essa vírgula aí tá querendo me dizer? Essa vírgula aí, ela tá marcando que eu não repeti o verbo gostar. Eu poderia ter dito, eu gosto de filmes e meu irmão gosta de séries. Mas para evitar essa repetição aí do verbo gostar, eu suprimi esse verbo e coloquei uma vírgula no lugar dele. Então, nesses casos, quando eu quero indicar que algum elemento está ausente, eu coloco uma vírgula. Agora, esses próximos exemplos são muito importantes, principalmente aí para quem está escrevendo a redação para o vestibular, que são as vírgulas antes ou depois das conjunções. Então, vamos lembrar que a vírgula é obrigatória antes, tá? Antes das conjunções adversativas, ou seja, que indicam aí uma relação de oposição, e antes das conjunções conclusivas, como nesses casos. Vitor gosta de rock, vírgula, mas também escuta sertanejo. Vitor gosta de rock, vírgula, por isso não escuta sertanejo. Vitor gosta de rock, vírgula, portanto não escuta sertanejo. Então, antes das conjunções, a vírgula é obrigatória. Tem gente que acha que é depois, tem gente que nem coloca, mas a vírgula é sempre antes da conjunção, ou seja, antes do mas, antes do por isso, antes do portanto. E aí você pode se perguntar, nossa, mas eu nunca uso vírgula depois das conjunções, porque eu me lembro que quando eu escrevia a redação, eu colocava lá na conclusão, portanto, vírgula. E aí, essa vírgula está errada, está inadequada? Como é que funciona? Bom, as vírgulas, depois de certas conjunções adversativas, como o portanto, o por isso, o todavia, o entretanto, elas são facultativas, ou seja, eu posso ou não usar. Se eu colocar uma vírgula depois do portanto, aí na minha conclusão, portanto, vírgula, essa vírgula não é obrigatória simplesmente por causa da conjunção, do portanto. Então, o vestibular não vai me penalizar se eu colocar ou não essa vírgula. Eu posso escolher. Mas ela é obrigatória, em algum caso, depois da conjunção? Sim, somente quando eu tiver um elemento deslocado, que aí eu vou precisar colocar essa vírgula. Como assim um elemento deslocado? Lembra que eu comecei o vídeo falando disso, da ordem direta da oração? Então, pensem nesse exemplo. Nós devemos, vírgula, portanto, vírgula, melhorar a educação do Brasil. Qual é a ordem direta dessa oração? Nós devemos melhorar a educação no Brasil. Mas eu coloquei aí entre vírgulas, no meio dessa oração, um portanto. Então, nesse caso, está adequado. Eu preciso colocar as duas vírgulas antes e depois da conjunção, porque essa conjunção está intercalada aí no meio da ordem direta de uma oração. Bom, pessoal, então esses são os principais tópicos que você precisa saber para usar bem a vírgula nos textos, seja nas redações, seja nas publicações das redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre algum desses tópicos, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima!